O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agora que se inicia uma nova legislatura e que as ações no plenário da Assembleia começarão esta semana, não poderíamos deixar de fazer uma intervenção sobre aquilo que se está a passar no plano da região autónoma da Madeira, da governação e, designadamente, aquilo que é o mais essencial e mais importante neste momento, que é a negociação de um eventual plano de resgate à região autónoma da Madeira para salvaguardar aquilo que é, enfim, a recuperação da região por causa das dívidas que foram acumuladas de forma absolutamente descontrolada nos últimos anos pelo Dr. Alberto João Jardim. Ora, nós estamos, portanto, submetidos a uma extrema humilhação e é um bocadinho constrangedor verificar que, perante isso, uma humilhação que foi, de alguma forma, provocada pelo Sr. Presidente do Governo, perante isso o senhor vai-se passeando nas televisões deste país, ostentando uma espécie, a falar como se ele ostentasse uma espécie de currículo honroso perante aquilo que fez. Portanto, é verdadeiramente constrangedor o que se está a passar e deve merecer reflexão de todos. Por outro lado, consideramos que é verdadeiramente inadmissível estar a ser negociado esta questão do plano de austeridade e, portanto, dinheiro emprestado para a região autónoma da Madeira, em contrapartida de sacrifícios dos madeirenses, sem os madeirenses saberem, ou seja, nas costas dos madeirenses. Não faz muito sentido, e ninguém compreenderá, que estando em causa uma matéria tão importante como esta, que significa a obtenção de meios financeiros para que a Madeira possa manter o seu ritmo de funcionamento, e que a contrapartida, segundo o governo PSD-CDS, sejam os sacrifícios dos madeirenses. E perante isto, o Presidente do Governo não abre o jogo, não diz absolutamente nada e faz com que a governação fosse uma espécie de procedimento secreto por detrás das costas dos madeirenses. Ora, nós não admitimos, até porque há aqui uma máxima muito importante: não vale tudo nesta matéria, porque todos compreendem que a Madeira sem madeirenses não interessa para nada, como é óbvio, e o que se está a passar é verdadeiramente difícil de compreender e que, do nosso ponto de vista, se nada for feito, pode ser bastante catastrófico. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer sublinhar duas coisas. Quer sublinhar que não se vai comprometer com nenhum plano de austeridade que venha a ser implementado se não forem concretizadas pelo menos dois aspectos que nos parecem essenciais. O primeiro aspecto tem a ver com conhecer em antecipação o que pensa o Governo Regional do PSD fazer em relação a esta matéria. Qual é o seu plano de negociação? O que é que está a utilizar para negociar com o Governo PSD-CDS aquilo que é essencial para nós, que é dinheiro para sobrevivermos? Ou seja, precisamos que o Sr. Presidente do Governo, Dr. Alberto João Jardim, venha à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira explicar aos madeirenses, ao povo, aquilo que quer fazer e como é que vai gerir esta matéria de maneira que nós possamos sair disto da melhor forma possível. Nós não conhecemos absolutamente nada e precisamos saber. Quero informar que nós já apresentamos uma proposta de debate urgente na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e esperamos que desta vez, ao longo de todos estes anos, o Sr. Presidente do Governo perceba a importância de explicar aos madeirenses o que é que está a negociar e que sacrifícios está a dar ao governo PSD-CDS para obter o dinheiro que precisamos. Em segundo lugar, mas tão importante como isto, se calhar até mais importante, nós precisamos ser ouvidos pelo governo PSD-CDS. E precisamos ser ouvidos pelo governo PSD-CDS, não só o PS, mas todas as forças políticas e inclusive algumas entidades da sociedade civil, porque nós não percebemos como é que se negocia um plano desta dimensão apenas com aqueles que foram os principais responsáveis da situação. Não é possível negociar algo tão importante como isto, que significa mudar muitas coisas aqui na região autónoma da Madeira, com os prevaricadores. O que está a acontecer é que o governo PSD-CDS está a escolher apenas Alberto João Jardim para negociar e isto não me parece sensato e parece-me até insólito. Aliás, eu lembro o que se passou com a negociação do plano de resgate ao país. A Troika chegou ao país e a negociação foi feita naturalmente com o governo em curso, mas ouviram todos os partidos e ouviram muitas entidades da sociedade civil. É isso que parece razoável, é isso que nós exigimos. A situação do nosso ponto de vista é obviamente muito difícil, volto a repetir, mas do nosso ponto de vista não vale tudo. É preciso termos todos a noção de que se não seguirmos estes passos, a democracia está a ser posta em causa, mas sobretudo, estamos a condicionar seriamente a existência de um plano sério, um plano que implique, de facto, uma mudança naquilo que foi a governação do passado. Nós não acreditamos que negociar diretamente com o PSD Madeira e diretamente com o Dr. Alberto João Jardim, isto leve, de facto, a uma mudança séria naquilo que é a governação do futuro. E, portanto, temos sérias dúvidas sobre isso. Finalmente, queria dizer que estamos definitivamente contra a ideia que
os portugueses da Madeira serão o troféu do PSD-CDS e da Troika. Ora, nós não somos troféus de nada, nós não podemos, não admitimos e é insustentável que se passe a ideia de que a Madeira será o troféu que será ostentado pelo governo PSD-CDS aos portugueses e à Troika. É preciso acabar com esta ideia, é preciso de uma vez por todas trazer dignidade àquilo que estamos a viver. Os madeirenses não têm culpa de terem sido governados por um governo que aplicou as medidas erradas e as opções erradas. Os madeirenses têm de ser respeitados e aquilo que se está a passar no plano desta negociação, obviamente com a complacência e com com a permissão do governo do PSD, é de facto totalmente errado e nós estamos a ser vistos como um troféu que vai servir de exemplo para o país, para os portugueses, para a Troika, enfim, para a Europa. Isto é lamentável que esteja a acontecer e as responsabilidades disto estar a acontecer é obviamente do Dr. Alberto João Jardim. Não sei se há questões que queiram colocar. A carta ao Primeiro-Ministro já enviaram há uma semana, não tem qualquer feedback ainda? Não temos nenhum feedback, já enviamos a carta, obviamente que o espaço e o tempo joga contra tudo isto, não é? Nós temos que rapidamente apresentar, enfim, as nossas soluções, aquilo que achamos, aquilo que acreditamos, e por outro lado ainda há algo que me incomoda significativamente, e acho estranho que não incomode o PSD e o Dr. Alberto João Jardim, é que dentro de pouco tempo, 6 e 7 de dezembro, será apresentado o plano de governo na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Eu confesso que acho bastante difícil de compreender como é que um governo, na situação em que está, tem condições para apresentar um plano de governo. Sei que há limites do ponto de vista constitucional para esta matéria, mas a situação é uma situação extraordinária. E perante situações extraordinárias era, enfim, minimamente sensato que das duas uma, ou o Governo Regional trabalhasse mais rápido, coisa que não fez, porque teve um mês completamente nas covas em vez de estar a fazer aquilo que lhe competia, e portanto, de alguma forma, este processo estar muito mais adiantado, porque vir a apresentar um plano de governo para 4 anos numa situação em que a Madeira tem, enfim, uma dívida completamente incomportável, em que os nossos recursos são insuficientes para pagar e para fazer face a esse serviço da dívida, parece-me de facto bastante displicente, irresponsável e, enfim, digamos que em bom da verdade, tudo aquilo que se disser ali naquele plano de governo, se não tiver em conta aquilo que serão o plano de austeridade, é absolutamente água de luz, não interessa para nada. E, portanto, nós estamos perante uma espécie de teatrinho deprimente do governo do PSD, porque não faz aquilo que devia de fazer e vai sujeitar o povo a uma discussão de um plano de governo em que ele próprio não tem condições para o fazer. E, portanto, enfim, tudo isto me parece um pouco estranho, daí a necessidade de rapidamente o governo PSD-CDS em Lisboa retirar da cabeça essa ideia de que os madeirenses são um troféu para oferecer aos portugueses nacionais e à Troika e atuar, como aliás fez a Troika com o próprio país, ouvindo todas as forças vivas da região, ouvindo os partidos políticos, ouvindo as diferentes versões, de maneira que o plano seja um plano sério de recuperação e não um plano só de sacrifícios aos madeirenses, porque, volto a dizer, não há Madeira sem madeirenses. E há duas coisas que é preciso salvaguardar nesta matéria, são as famílias e as empresas da Madeira. Eu não sei o que será da Madeira se nós acabarmos com aquilo que é razoável obter em termos das famílias e das empresas da Madeira. E, portanto, esse cuidado não está a ser tido, nem pelo governo do PSD Madeira, nem pelo governo do PSD-CDS, e, portanto, nacional. E, portanto, esta é as nossas dúvidas, as nossas preocupações, e esperamos que, em primeiro lugar, o governo Alberto João Jardim venha ao Parlamento rapidamente explicar o que é que quer fazer e, em segundo lugar, que o governo do PSD-CDS decida seguir este caminho que nós propusemos. Sobre o programa de governo havia grandes alternativas, são aqueles 30 dias após a tomada de posse para apresentar. Pois, como disse, eu não sou nenhum expert jurídico ou constitucional para discutir essas matérias. Agora, há uma coisa que eu digo e reafirmo aquilo que disse há bocadinho: estamos perante um processo extraordinário, estamos perante uma situação extraordinária. E se o PSD Madeira não teve cautela nessa matéria, ou seja, o PSD Madeira é governo há um mês, basicamente, e, portanto, houve um silêncio sepulcral durante um mês em que nada se fez, pelos vistos, sobre esta questão. E, portanto, muitas coisas podiam ter sido adiantadas e podiam ter sido feitas e esse problema podia não estar a ser colocado. E, portanto, está colocado, infelizmente, nós não temos, enfim, não compreendemos muito bem porque é que estamos nesta situação. Como disse, situações extraordinárias, soluções extraordinárias, não me parece razoável, apesar de tudo, continuo a dizer, não é lógico que se apresente um plano de governo para 4 anos em que o principal problema hoje da Madeira está concentrado no plano de resgate e não do programa de governo do PSD-CDS. E, portanto, do PSD, perdão. E, portanto, perante isto, lamento, mas tenho que repetir, o
a sessão de 6 e 7 de dezembro. 6 de dezembro será uma turbo-sessão, portanto, concentrar-se-á tudo num dia. A sessão de 6 e 7 de dezembro será um bocadinho um primeiro cenário de um filme que não vai acabar ali e, portanto, aquilo nem vai ser o cenário mais importante ou o episódio mais importante, porque o episódio mais importante é, de facto, aquilo que vamos negociar em termos de plano de resgate, e isso ninguém sabe o que é que se está a passar. Nós vamos ouvindo, e os senhores jornalistas são também autores dessa matéria, vamos ouvindo um conjunto de medidas que vêm sendo apresentadas, nós não sabemos se são verdadeiras, se são falsas, mas a verdade é que, como o povo diz, não há fumo sem fogo, e portanto significa que algumas delas são bastante assustadoras e não tiveram, não foram explicadas, não tiveram conhecimento de todos, e portanto é difícil ter um consenso, ou um largo consenso à volta de uma solução para o futuro da Madeira, quando as coisas são escondidas desta forma, quando são feitas nas costas de todos nós, e portanto esperemos que isto acabe de uma vez.